São João del Rei, uma das cidades de Minas em que os sinos cantam. Em São João, quando o assunto são os sinos, tudo é motivo de cantoria. Cantam quando acontece algo de bom, quando tem um aviso e até quando a cidade fica de luto. É uma forma de comunicação à moda antiga, mas que combina muito com o contexto histórico que o município apresenta. Além disso, São João é um lugar muito religioso. Algumas das procissões, como da festa de São Francisco de Assis, são realizadas do mesmo jeito de séculos atrás. Além disso, o patrimônio material é muito bem preservado, com uma quantidade considerável de igrejas e museus. Por isso mesmo, a cidade recebeu o título de Capital Nacional da Cultura no ano de 2007. E aqui ficam algumas dicas imperdíveis. A Maria Fumaça é um excelente ponto turístico que liga Tiradentes e São João por um trajeto nostálgico e cheio de natureza. Sua locomotiva é um dos poucos trens a vapor em funcionamento do mundo. Vale a pena conferir. Os sinos são uma maravilha à parte. Existe uma coletividade de sinos e sineiros na cidade, permitindo que em São João não faltem badaladas. Diamantina, a cidade mineira dos rios que brilham. Se hoje Diamantina não é rica em pedras preciosas acessíveis nos garimpos, a riqueza material foi compensada pela histórica. É impressionante como o município consegue guardar tantos relatos e personalidades. Os fatos relacionados ao ciclo dos diamantes são muitos, sobretudo porque a cidade foi a maior mina da pedra preciosa no mundo durante o período colonial. E esses fatos se decorrem de personalidades como Juscelino Kubitschek e Chica da Silva, que viveram em Diamantina. Suponho que esses dois nomes dispensam apresentações. Além disso, o patrimônio material da cidade é tão rico que seu centro histórico foi eleito pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Todo o entorno da cidade remete ao período do Barroco. As casas são extremamente bem preservadas, enquanto que restaurantes, bares e meios de hospedagem favorecem a boa acolhida dos turistas. Além disso, as igrejas e os museus locais são muito bem preservados. Confira algumas das atrações. Casa de Juscelino. A residência do presidente mineiro certamente é um dos pontos fortes da cidade. Seu acervo pode não ser o maior de todos, mas guarda as características das residências de antigamente. Vesperata é um momento mágico em que as posições se invertem. As janelas das casas do centro histórico se tornam o palco dos músicos, enquanto o público fica sentado nas mesinhas da rua, olhando e dançando de baixo. É um evento interessante e muito diferenciado. Cerro, no caminho dos diamantes. A região do Vale do Jequitinhonha tem suas belezas, dentre elas a cidade do Cerro, que preservou de forma considerável o seu patrimônio histórico, as belezas culturais e naturais. As cidades mineiras, de forma geral, têm uma vocação para a salvaguarda do patrimônio, e o Cerro realmente se destaca. São muitas igrejas e festas populares que fazem parte de seu acervo cultural. E quando se realiza uma visita a Diamantina, não custa nada aproveitar também o Cerro, que é a sua cidade vizinha. As duas, inclusive, compartilham muitas histórias, já que ambas fazem parte da Estrada Real e da sua composição no ciclo dos diamantes. Então ficam alguns cartões postais dessa interessante cidade. Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Sua primeira construção data de 1703, mas sofreu uma série de reformas, ganhando o padrão final em 1776. Não é uma obra riquíssima em ouro, mas chama a atenção pelas características de seus entalhes, sobretudo no altar-mor. Museu Regional Casa dos Ottoni. O local conta com a típica arquitetura colonial e com a exibição de vários objetos da época setecentistas. E sua importância é única dentro do conjunto arquitetônico do Cerro, já que foi residência do renomado político Teófilo Otoni. Sabará, a cidade das histórias. Se Minas Gerais é a referência nacional de histórias de assombração, pode-se dizer que Sabará é o polo. Afinal, cada cantinho da cidade guarda um causo todo especial. São histórias e mais histórias que abraçam o imaginário e popular e que sempre têm um fundo de verdade.
Além disso, o centro histórico da cidade não é muito grande, mas é rico e charmoso, contando com igrejas e museus interessantes em seu entorno. Aproveite para conhecer algumas das principais obras. Igreja de Nossa Senhora do Ó. O interior dessa pequena igrejinha é um show à parte. Possui vários elementos do barroco, principalmente em seu altar, que é recheado de ornamentos do século XVIII. Nessa época, Macau era colônia portuguesa, o que influenciou o conhecimento e o gosto artístico da colônia. Logo, elementos da cultura chinesa, como dragões, fazem parte da composição dos altares. Museu do Ouro. Esse ponto turístico foi a casa de intendência e fundição do início do século XVIII. Nela são exibidos vários elementos relacionados ao ciclo do ouro, como as ferramentas da época e amostras de minério. Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, 3 vizinhas mineirinhas. Essas 3 cidades são muito próximas, por isso decidi deixá-las juntinhas. Isso, é claro, deve ser entendido com um convite para a visitação das 3 ao mesmo tempo. As 3 guardam pontos fortes do período colonial, como igrejas singulares, museus e uma preservação natural que abraça o conjunto. Portanto, confira. Barão de Cocais. O local se encontra ao longo da Estrada Real e guarda interessantes obras do barroco, como o Santuário de São João Batista. A igreja exibe obras de Mestre Ataíde e Aleijadinho. Outro ponto forte da visita a Barão dos Cocais é a Capela de São Benedito, que é mais recente, de 1914. Um dos motivos que tornam a história dessa capela muito interessante é que sua construção se deu por um fato curioso. É fruto da doação de um devoto de São Benedito, que havia sido premiado na loteria. Além disso, as belezas naturais trazem um verdadeiro encantamento para os olhos de quem as visitam. Cachoeiras Cocais e de Cambota estão entre elas. Santa Bárbara. A cidade, assim como muitos dos outros municípios descritos nessa matéria, remete ao ciclo do ouro. É uma bela paisagem com um entorno muito bem preservado. É uma cidadezinha que propicia paz e tranquilidade para quem a visita. Guardada pela Serra do Caraça e pela tranquilidade de seus 30 mil habitantes, a volta ao tempo definitivamente ocorre na percepção de seus visitantes. O convite à contemplação ocorre de imediato. Já no centro histórico, onde se situa a Igreja Matriz de Santo Antônio, os traços arrebatam a atenção do visitante. E essa igreja foge um pouco à regra. É muito comum que a escola barroca criasse suas igrejas com uma ostentação de pedras preciosas extraordinária, sobretudo pelo apoio do ciclo do ouro, mas com uma ambientação tanto escura e pesada. A arquitetura servia para demonstrar como somos pecadores e pequenos diante da santidade de Deus. Mas no caso da Matriz de Santo Antônio, que traz o suntuoso rebuscado do barroco mineiro, isso não ocorre. Apesar de guardar a essência e os requintes da escola, ela é bem clara e alegre, principalmente pela predominância do branco em sua pintura. Catas Altas. Enfim, chegamos a Catas Altas. É uma cidade que chama a atenção pela maneira como o patrimônio histórico foi preservado. Além disso, é impressionante como a natureza se manifesta nessa cidade. A exuberância da Serra do Caraça e das cachoeiras que circundam o local garantem um show visual. E ao se falar de Catas Altas, é interessante mencionar o declínio do ouro. A economia colonial da cidade se baseava essencialmente da extração aurífera. Mas como a pedra ficou escassa, a cidade encontrou nas uvas o remédio para a pobreza que a assolou por muito tempo. Hoje, a cidade é uma respeitável produtora de vinhos. E veja bem, não somente de uva, mas de jabuticaba e de outras deliciosas frutas. Vamos aproveitar e citar algumas das atrações locais. Festa do Vinho. É um evento imperdível que costuma ocorrer no final de maio, contando sempre com grandes artistas. Lenine, Frejá e Biquíni Cavadão são algumas das atrações que se apresentaram no evento. E tem mais. Durante a festa, uma infinidade de barraquinhas ficam ao redor do palco, oferecendo vinhos e quitutes produzidas pelos agricultores locais. Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Esse templo é algo realmente interessante para ser visitado. Ela se posiciona em frente à Serra do Caraça e sua construção data do século XVIII. E sua charmosa arquitetura inacabada reflete a queda do ciclo do ouro na cidade.